Cultura Livre por Jonathan Fer. Cultura livre é democratização da arte. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começa mais um Cultura Livre. No programa de hoje, o clássico da semana chega com um disco que completa 35 anos de uma banda que é a cara de São Paulo. Tem Canção do Isolamento, feita por ele, queridíssimo Zé Cabaleiro. E eu aqui no estúdio troco uma ideia com um pianista carioca que tem revolucionado o jazz no Brasil. Quem não gosta de swing, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, a cura, Jonathan Fer. Aos 9 anos de idade, Jonathan Fer ganhou um teclado e não desgrudou mais dele. A vontade de aprender era tanta que ele vendeu jornal e água sanitária para bancar as aulas de piano. Mais tarde, Jonathan ganhou uma bolsa de estudos na prestigiada Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro, e fez do piano seu grande parceiro. Ele foi sideman e acompanhou muitos artistas até tomar a decisão de fazer a própria música. Em 2019, lançou Trilogia do Amor, disco de estreia influenciado pelo afrofuturismo. Jonathan tem uma missão: levar o jazz para as ruas e tornar esse som popular. Jonathan Fer, seja bem-vindo demais ao Cultura Livre, versão distopia. Infelizmente, mas felizmente estamos aqui. Como é que tem sido esse período maluco para você? Tem sido especial, eu diria. Especial porque a gente desconectou de muita coisa que estava acontecendo, né, da nossa vida cotidiana. Nos conectamos, né, para quem pôde, para quem conseguiu se conectar, um mundo interno, né? Uma coisa mais interior. Então, eu acho que eu aprendi em meses de quarentena que eu não tinha aprendido em muito tempo, assim, anos, talvez, diria assim. Me conhecendo enquanto artista, enquanto homem preto, enquanto cidadão brasileiro, me entendendo dentro dessa estrutura social brasileira, onde eu me coloco, e ao mesmo tempo pensando sobre mim mesmo, sobre minha espiritualidade, sobre aquilo que eu gostaria para minha vida, o que eu quero transmitir através da minha arte, quem eu sou dentro da arte. A gente preferia que não estivesse tendo esse tempo na real, mas já que estamos tendo, né, vamos usá-lo da melhor maneira possível. O Jonathan lançou em 2019 o Trilogia do Amor, que é o primeiro disco, e ele é dividido em 3 capítulos, né? Que começa com a jornada, depois tem o renascimento e depois tem a revolução. O que esses capítulos representam para o disco? Quando eu fiz esse disco, esse álbum, eu estava muito pirado. Eu sempre gostei muito de trilogias. Eu sou fã, desde muito novo, das trilogias todas que pintaram aí, principalmente no cinema. Tem Senhor dos Anéis, a trilogia, tem o Hobbit, a outra trilogia. Aí tem Star Wars, uma trilogia, depois outra trilogia. Eu acho que o 3, ele é um número muito perfeito, né? Números ímpares. E o 3 é um número, tem até Pitágoras, ele fala sobre que o 3 é o único número real, né? Porque ele fala que para existir o 3, eu preciso de 2 números, o 1 e o 2. Então ele acredita que a partir dele que começa as coisas acontecerem. Então você tem um triângulo também. Então eu estava nessa pira aí, geométrica, filosófica, lendo muita coisa. E dentro desse processo também eu tive um encontro espiritual através de alguns rituais que eu participei. Eu tinha, na época, recém me convertido para o budismo, já tinha passado por um tempo muito grande dentro do cristianismo, participei de rituais com os indígenas, tomando ayahuasca, enfim, muitas coisas que fizeram um 360 na minha cabeça, e eu entendi alguns conceitos que eu queria colocar ali no disco, e eu não sabia como conduzir, como colocar. E aí pensar nesse disco como se fosse um livro, como se fosse capítulos, que é como eu determino eles, isso ficou uma coisa que para mim era evidente, e eu entendi as músicas passando por esses capítulos. Então, a jornada, o renascimento e a revolução para mim
uma espécie de... É uma travessia de autoconhecimento através do mar do amor. É isso. Bom, o Cultura Livre agora vai para a primeira música, que é Saturno, com Jonathan Ferr. Tá aí Jonathan Ferr com Saturno. E agora o Cultura Livre vai para o primeiro intervalo. Na volta tem a canção do Isolamento do Zé Cabaleiro. Não sai daí que a gente volta já. Cultura Livre. Cultura Livre de volta. Hoje a conversa por aqui é com o pianista Jonathan Ferr, que lançou no ano passado o primeiro disco, Trilogia do Amor. Mas agora você confere a canção do Isolamento que o Zé Cabaleiro fez pra gente. Você vai dizer se gosta de mim, assim como sou nesse teatro sem fim. Dublê de cantor, cowboy de festim, arauto da dor, poeta ruim. Boêmio blasé, num blazer de brim, me sinto nu. Se você olha pra mim, me sinto nu, nu com minha máscara, nu com minha máscara, com minha máscara. Me sinto nu, nu com minha máscara, nu com minha máscara.
máscara, com minha máscara. Só falta dizer se gosta de mim, do jeito que sou, ator de Pasquim, um monge pornô, anti-herói chinfrim, branquinho na Go, Pateta Merlin, na lama ou lamé, tanto faz, enfim, me sinto nu se você olha pra mim, me sinto nu com minha máscara, com minha máscara, com minha máscara, me sinto nu com minha máscara, nu com minha máscara, com minha máscara. Zé Cabaleiro, Nu, nossa canção do isolamento. O Zeca esteve aqui pela primeira vez no ano passado. Se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube que tem o programa inteirinho e a faixa bônus que ele fez pra gente. Hoje por aqui, Jonathan Fer. Jonathan, a música que você faz, você fala que é um urban jazz afrofuturista. Eu queria que você explicasse pra gente o que significa esse termo. São coisas diferentes que eu trouxe no mesmo ambiente, né? A primeira, quando eu pensei em urban jazz, eu gosto de falar que eu sou um pianista de jazz e de hip hop, né? Porque o hip hop está muito presente na minha vida. Quer dizer, a minha formação musical ela é formada de muitas coisas, muitos elementos, né? Eu toquei e trabalhei muito com artista da música gospel durante o período que eu estive cristão, e depois eu comecei a contribuir com artista de hip hop. O hip hop chegou na minha vida muito presente através do MVB e do Racionais. O hip hop me impregnou de uma maneira, tal como o jazz, que no período ali dos 18, 19 anos, o primeiro álbum que eu ouvi foi o álbum do John Coltrane, chamado A Love Supreme. É um álbum antológico do John Coltrane. Eu lembro que quando eu ouvi o disco eu fiquei super impactado, porque eu não entendi o álbum. Eu estava acostumado a ouvir a coisa da canção, refrão, estrofe, etc. E de repente chega aquela música extremamente transgressora e me colocou de pernas pro ar, assim. E aí eu volto pro disco depois disso, e através dele vem Miles Davis, Herbie Hancock, todo mundo. E aí quando eu parto para minha carreira solo, alguns anos depois, eu queria fazer essa fusão, eu queria levar uma nova proposta de jazz, porque o jazz, principalmente aqui no Brasil, existe uma ideia de hiperintelectualização, né? Pseudo-intelectualização, como se para você ouvir jazz, para você gostar de jazz, de música instrumental de uma forma geral, tivesse que ter 10 mil vinis em casa. Existe uma imagética sobre isso. Eu queria desconstruir, trazer uma outra ideia, e principalmente pensando no jazz para a rua, né? Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, sou de Madureira, e eu pensava, o jazz tem que estar na rua, tem que estar em ambientes urbanos, e por essa música que eu trabalhava, o hip hop, a música eletrônica, o soul, vem desse ambiente urbano. Eu me apropriei desse urban jazz, e como uma linguagem que seria também possível de fazer as pessoas identificarem que minha proposta musical era um pouco diferente. E aí dentro desse processo eu estava imerso em afrofuturismo, lendo sobre afrofuturismo, sobre do que se tratava. Afrofuturismo, para quem não sabe, é uma filosofia que foi instalado por várias pessoas, né? Mas dizem que o pai do afrofuturismo é o Sun Ra, e eu acredito muito nisso, né? Que foi um grande
músico de jazz também, e que ele falava sobre olhar para o futuro, colocando o negro como protagonista disso, sem perder a referência do passado. Então, o futuro é agora, mas o futuro também está no passado. E eu acho que é sobre essa continuidade, né? Então, a minha arte está em função dessa continuidade, de elevação, de trazer a cultura negra, e não somente isso, mas o protagonismo e a autoestima negra através da minha arte. Então, é muito nesse lugar. Maravilhosa explicação, e é isso mesmo. Agora a gente faz a nossa última parada, aproveita a pausa, segue o programa no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. E a gente volta já já com mais Jonathan Fer e tem clássico da semana. Cultura Livre. Voltamos com o último bloco do Cultura Livre. Agora tem um disco que completa 35 anos em 2020. É um disco de uma das principais bandas que surgiu no rock nacional nos anos 80. Longe de tudo, longe de você. No início dos anos 80, o rock já era muito bem representado pelo Brasil. E é claro que ele não passou batido por São Paulo. Em 85, o Ira lançou Mudança de Comportamento e deu uma nova cara para o rock nacional. Longe de você, longe de mim. Como muitas bandas, o Ira também nasceu do encontro de dois apaixonados pela música nos corredores da escola em que estudavam. Pegou o alistamento, né? Ele foi convocado, né? E eu entrei em Ciências Sociais. Nós nos separamos. E nessa fase universitária, eu tive contato com amigos que estavam fazendo o primeiro festival punk na PUC de São Paulo. Eu estava montando essa banda para participar desse festival. Ele estava voltando do exército, né, da caserna, né? Encontrei ele no ponto, conversei com ele e a gente nos reunimos. E foi aí que a gente montou a banda para esse primeiro show. Gritos da multidão, é o fim da convenção. Gritos da multidão, pobre de irmão. O Ira tem dois significados, né? Primeiro a palavra mesmo, o sentido dela de revolta. Principalmente para a gente ter surgido dentro de uma cena punk rock, que era um momento de abertura política, pré-abertura política, então era uma forma de contestação ter um nome como esse. E o outro era o fato de ser um nome curto, assim, que tinha era um nome fácil, não era composto, era um nome direto, assim, seco e curto, né? Bacana graficamente, tudo. Numa época em que o sucesso dos compactos ditava o futuro das bandas de rock, em 83 o Ira lançou o seu. De um lado tinha Gritos na Multidão e do outro... São Paulo! Pobre paulista! Demorou 2 anos até o Ira lançar uma Mudança de Comportamento. Nesse disco punk que a banda fazia deu lugar ao mod e uma exclamação foi colocada no fim do nome. Você está em outro espaço, sempre em outro lugar. O Ira, ele nunca se deixou simplificar, nunca foi simplista em abandonar um romantismo que fazia parte do nosso discurso, nosso jeito de ser desde o começo, e também nunca perdeu o punch, que é o que nos levou para o palco, para o rock. Para abrir essa lista, um hino contra o alistamento militar obrigatório que Edgar Escandurra compôs no período em que esteve na caserna. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas eu como essa fada. A música que dá nome ao disco mostra a tal mudança de comportamento que o Ira passou. Eu morreria por você, sem saber como sou capaz. Tolices, a balada romântica do disco, mostra que não era só o punk que influenciava o Ira. São tolices que penso sobre você. Acho que nós somos os mais paulistas dos paulistas e os mais brasileiros dos brasileiros também. Punk, pós-punk, mod, não importa. O Ira sempre fez rock, e dos bons. E por isso é uma das melhores bandas que surgiram nos anos 80. Então pode carimbar. Mudança de Comportamento, disco de estreia do Ira que completa 35 anos em 2020, é o nosso clássico da semana. Imaginando você.
Ira e o seu Mudança de Comportamento é o nosso clássico da semana. Jonathan, você falou e fala bastante sobre isso, né? Que as pessoas têm uma visão intelectualizada do jazz, né? Como se fosse um gênero para pessoas cabeçudas e que sabem muito de música. E você busca essa popularização ou transformar isso em música pop no melhor sentido da palavra. Como fazer isso? É um desafio gigante, né? Como tornar... Eu fico pensando numa coisa muito sobre ser simples e sem ser simplório, sabe? A ideia de ser o irredutível. Eu penso muito sobre quando eu componho minhas músicas, eu nunca estou preocupado em querer fazer... eu até falo isso, eu faço música para conectar e não para impressionar, não para entreter no sentido de algo. Preciso fazer essa pessoa ficar entretida aqui. Eu quero que as pessoas se conectem e às vezes... E aí, no meu processo de composição, sempre que eu estou criando os arranjos das minhas músicas, eu sempre trago coisas muito... melodias simples de decorar, assim. Você tem, sei lá, Sonhos, que é uma música também da Trilogia do Amor, que é... Pá, pará, pará, parararará, pará. É só isso. Acho que isso aqui... Eu já estou dizendo tudo que eu quero dizer disso aqui só. O Miles Davis, que é um artista que eu amo muito... o Miles Davis é uma coisa muito legal, porque no período que ele estava acontecendo o bebop, que era um movimento de jazz dos anos 30 e 40, com vários músicos expoentes como Charlie Parker e tantos outros, assim, que era a velocidade, era muita nota mesmo, muita coisa, e aquilo ali era o auge, e veio Miles Davis instituir com o jazz, que é totalmente antagônico. Ele foi ali, entendeu o bebop, entendeu o que estava acontecendo, mas ele falou, só preciso disso aqui, ó. Todo mundo já entendeu tudo já, ao Miles Davis. Ele levou o gênero do jazz para o ambiente pop, né? Popularizou isso ainda mais, né? Sim. Então sim. Eu tento seguir um pouco dessa linha. E eu acredito muito que, claro, cada um vai ter a sua escolha artística, mas eu me posiciono no sentido de... Me interessa muito mais... falar uma história com 1, 2 notas, com uma melodia muito simples, do que fazer 30 notas por segundo e a galera se desconectar muito rápido, sabe? A última pergunta do programa sempre é: qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando tudo isso passar ou melhorar? Nossa, essa pergunta é de 1 milhão, hein? Nossa, eu nem sei, não pensei muito nisso, não. Eu quero fazer quando tudo passar, eu acho que eu quero estar no palco. Quero estar tocando com a minha banda, me reconectando com o meu público, de forma pessoal, né? Podendo abraçar as pessoas. Esse é o meu maior desejo. Tá voltando a viajar, que me faz muita falta, assim. Eu falei outro dia com um amigo que, nossa, saudade de pegar um cafezinho no aeroporto e reclamar que o café é mais caro e ruim. Até disso, sinto saudade. Também tô com essa saudade. Infelizmente, o programa de hoje já chegou ao fim, que é super rapidinho. Jonathan, obrigada demais por conversar com a gente. Obrigada a vocês que acompanham Cultura Livre na TV e nas nossas redes sociais. E é isso, você sabe que o programa acaba por aqui, mas tem faixa bônus te esperando no nosso canal do YouTube. Antes de encerrar, tem mais Jonathan Fer com Sonhos. Um beijo e até semana que vem.